Muito bom dia, galera. Sou o Ico Menezes, sou um amante do Delphi e estou nesse vídeo agora com a intenção de mostrar como trabalhar com eventos no REST Dataware. É, Muitas pessoas aí têm solicitado porque às vezes não entendeu direito o conceito, as características e a usabilidade da maneira de como usar o evento, e eu vou explicar de uma maneira meio que particular minha. Não quer dizer que está certo. Talvez os outros amigos possam até colocar na descrição do vídeo algumas coisas a mais acrescentar, mas é uma maneira que dá certo e eu vou explicar a minha maneira. E aí fica, como cada um puder colaborar algum pouquinho aí na explicação, vai ajudar. A gente vai chegar no conceito geral, que é de ajudar a todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre eventos. Nossa agenda aí tem o conceito de eventos, as características de um evento DW e a usabilidade de uns dos eventos DW. Seguindo aqui, a gente tem o conceito. O conceito é meio que particular meu, apesar de ser basicamente isso mesmo que é o conceito geral. A gente tem evento, é toda ação que o usuário consegue executar, ou que uma máquina consegue executar a partir de um clique, a partir de uma determinada requisição. No DW a gente chama mais de requisição. A gente tem eventos no Delphi como do onClick, do onCreate, são eventos que são execução de um bloco de begin-end, uma procedure e uma function que é acionada a partir daquele momento em que é acionado a ação. No nosso caso, no DW, é acionado através de uma requisição. Então o cliente faz a requisição, essa requisição chega num bloco do servidor de begin-end, o servidor faz qualquer coisa, ele pode se autodesligar, ele pode apagar um arquivo que está lá, ele pode processar um script, ele pode executar uma consulta SQL e ele pode retornar ou não isso. Ele pode falar que fez a consulta e deu tudo certo, falar para o cliente que está ok. Ele pode fazer a consulta, construir um dataset e mandar para o cliente, ou ele pode mandar uma string para o cliente falando boas-vindas. Então o servidor pode fazer tudo e o cliente pode receber tudo o que foi solicitado ao servidor. Isso é um conceito básico de web service, que você solicita algo e traz. Porém, algumas APIs são limitadas a consultas, por exemplo. Já no nosso caso, o evento do DW ele não é limitado a nada, não tem limite. Você pode fazer qualquer coisa com o evento DW. Vamos lá, algumas características. O evento no DW ele executa qualquer tarefa, foi o que eu já tinha dito, que uma aplicação offline faria. Ou seja, imagina que você não esteja trabalhando com o servidor, você esteja com seu desktop e o botão OK lá faz aparecer um show message e aparecer a frase Olá Mundo. O DW faz isso, só que lá no servidor. Você executa aqui no cliente, ele vai lá no servidor, executa o show message que você quer e traz de volta. Na teoria, lógico que você não vai executar um show message lá no servidor, mas ele faria isso sem problema, porque tudo que uma aplicação offline faria, ele faz. No nosso caso, o interessante seria mandar a informação para o servidor, que só o servidor tem. O servidor tem uma frase lá embutida no arquivo que está lá no HD externo. Você pega aquela informação, traz para o cliente e executa ela no show message. É um exemplo. Ele permite também criar N parâmetros, ou seja, não tem limites aí. Até um momento a gente está sem limites, porque imagina que você no cliente você tem algumas informações, tipo data e hora, um período, o nome do cliente ou o CPF dele, e você quer mandar lá para o servidor para ele fazer uma consulta com aquelas características. Sabe aqueles selects que você usa vários wheres? Você tem, eu quero com data menor que tal, com códigos maiores que tal. Você pode mandar tudo isso, lá vai ser desenvolvido no servidor com esses parâmetros o seu select, a sua consulta, a sua ação, e ele é efetuado lá.
Então não permite, não tem essa negação de parâmetros. Outra característica interessante é de trafegar string. Você imagina que você quer mandar o código de um cliente via DW para o servidor e o código é o inteiro. Você vai mandar como inteiro, você vai falar no parâmetro que ele é um inteiro, você vai falar no parâmetro que ele é um data time, você vai falar no parâmetro que ele é um booleano, só que internamente o DW vai pegar tudo isso daí, vai criar uma string falando que o primeiro parâmetro que tem o número 1, ele é do tipo inteiro, mas ele vai trafegar isso como string. Ele cria uma espécie de JSON, um arquivo bem organizado e trafega em string. Por isso, a trafegação dos eventos é tudo via string. Você envia uma solicitação para o servidor, você recebe um dataset aqui no cliente, mas ele trafegou uma string. E aí tem alguns métodos internos do DW que faz a transformação dessa string num dataset, que faz a transformação dessa string no objeto e assim por diante. E esse negócio de permite debug Delphi, isso é mais do Delphi, não é o DW que permite. O Delphi permite debugar e é interessante usar os eventos do DW e você consegue debugar no Delphi a partir do momento em que a requisição é feita. Ela pode ter vindo de um cliente, do browser, do Postman, de qualquer outro lugar. Isso eu vou mostrar depois. Bom, vamos à prática e à usabilidade. Eu vou mostrar um pouco dos demos e vou fazer algumas considerações. Vamos lá. Eu vou aqui entrar no meu Delphi e já vou adiantar para vocês que eu vou fazer algumas coisas na hora, tá bom? Bom, vamos aqui. Eu tenho um formulário de exemplo que vai ser o nosso cliente. Vocês vão ver que nesse formulário eu tenho um REST Client Pooler. Esse REST Client Pooler se comunica com o servidor. Então a gente necessita desse REST Client Pooler. E vocês vão ver que este DW Client Events está atrelado a um Client Pooler, porque esse Client Pooler vai fazer a comunicação com outro pooler lá do servidor para que exista uma linha horizontal do cliente pooler até o outro cliente lá do servidor, certo? Eu vou colocar o ícone aqui do DW Server Events para ficar tudo no mesmo formulário para vocês entenderem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer lá no servidor a criação desse Server Events. Esse é o Server Events vermelhinho e esse é o Cliente Events azulzinho. Cada qual fica na sua casinha. Esse vai ficar no cliente e esse vai ficar no servidor. Ao criar os eventos aqui, você vai ter uma lista de eventos. Esse cara vai enxergar todos os eventos também. Veja que já até tinha um aqui. A gente vai fazer isso agora, tá bom? Então vamos lá, eu só coloquei os dois aqui para comparar o que a gente vai precisar. Mas a gente vai abrir o servidor agora. Vamos abrir um servidor. Vocês podem ver que o servidor que eu tenho aqui é um servidor das antigas. Você lembra que eu falei que o pooler se conecta a outro pooler? Este é o pooler do servidor. Este é o serviço que vai ficar escutando as requisições. Então a gente vai precisar, eu estou com um standalone aqui e eu vou precisar desse cara aqui para poder se comunicar. Você vai ver que algumas características dele, desse pooler aqui para se conectar, são portas, qual o local que a gente tá, coisa do tipo, tá bom? E a gente vem aqui no módulo. No nosso módulo eu já tinha alguns aqui, ó, servidor de eventos, mas eu não vou usar nenhum deste, eu vou criar um novo. Então vamos lá, DW Server Events, vou colocar ele aqui no meu módulo. Este cara aqui, eu vou tirar essa nomenclatura dele, eu vou colocar Server Events exemplo, ok? Esse context name eu vou explicar para vocês depois. Eu vou colocar aqui www. Vocês vão ver porque em que momento ele é importante, tá bom? Porque eu vou poder diferenciar um do outro aqui também numa página no browser, coisa do tipo. Bom, a gente não tem nenhum evento criado nele e a gente vai começar a criação do evento agora. A gente vai
fazer umas considerações agora, tá bom? Como que faz para a gente criar? New, nome do evento, eu vou colocar o nome do evento de teste. Feito isso, eu criei já um evento, só que eu não tenho nenhum parâmetro para ele. Poderia já criar vários outros eventos aqui, mas vamos trabalhar somente com um. Eu tenho o evento aqui, clico no evento e eu vou criar parâmetros para ele agora. Um dos amigos do Skype falou sobre a interceptação de erro, como que a gente faz para receber os erros lá no cliente quando a gente faz por eventos. Eu vou já deixar algum parâmetro criado aqui. Então a gente vai criar um parâmetro. Outra coisa que eu preciso explicar é que os parâmetros ele tem direções. Veja só, o cliente vai executar algo lá na tela de cliente que vai ir para o servidor. Então o que vai para o servidor é in, é parâmetros de entrada, e o que volta para o cliente é out, parâmetros de saída. Então a gente vai criar um do tipo in, esse primeiro parâmetro que eu vou chamar de parâmetro valor, vai ser do tipo in, ele está encodado. Essas coisas aqui não é o objetivo, mas é simples, só de ler você já consegue entender aqui. Vai ser encodado, vai ser um objeto string, poderia passar vários outros tipos de objetos aqui, né? O tipo do objeto. No caso eu estou passando uma string. Vou criar um outro parâmetro, vou chamar este parâmetro de mensagem, ok? Vai ser do tipo out, ou seja, esse o servidor vai mandar para o cliente. Eu poderia ter vários outs e vários ins aqui, tá bom? Vai ser do tipo string também, que eu vou mandar uma mensagem de olá, você digitou a palavra, e vai ser a palavra valor, tá ok? E vou criar mais um, depois a gente vai melhorar isso daqui, que vai ser mensagem de erro. Então vou colocar que o nome é erro e vai ser out também, tá bom? Então a gente tem três valores aí, três parâmetros. Parâmetro valor, que vai ser o valor que eu vou passar lá no cliente. O parâmetro mensagem, que vai ser a mensagem que eu vou retornar para o resultado dessa requisição, para o cliente lá visualizar essa mensagem. E vou passar um erro quando tiver algum erro, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai implementar esse código. Como que a gente faz? Clica no evento, vai em events e a gente vai no onReplyEvents, ou seja, na requisição, faça isso. E aqui tem uma onBeforeExecute, que é para executar algo antes de executar o evento, para fazer algo antes de executar o evento. A gente vai usar esse primeiro caso aqui. Bom, galera, então agora a gente está na parte de fazer a programação. Aqui a gente está no servidor, lembrando isso, que a gente está no servidor, e a gente vai começar a tratar de que forma o servidor vai executar essa função. Bom, vocês podem ver que na assinatura do método aqui, eu vou colocar assim para vocês não confundirem. Na assinatura do método, ele já me passa uma variável do tipo parâmetros que contém um conjunto de parâmetros e uma variável do tipo result que é um resultado string. A gente não vai usar esse result, vamos usar primeiro a variável parâmetros. Quando eu passo parâmetros, eu coloco item strings, eu consigo visualizar, ou seja, eu consigo mandar todos os meus parâmetros. No caso, vamos fazer assim. O que eu estou fazendo aqui? Se eu passo valor, não sei se vocês lembram lá, eu coloquei num dos meus parâmetros o parâmetro valor, mensagem e erro, certo? Decorem isso. Vamos fechar aqui. Eu estou interceptando o parâmetro valor. Se o cliente mandou alguma coisa nesse parâmetro valor, eu vou receber aqui no servidor. Então imagina que eu vou criar mais uma variável, não tinha necessidade, mas só para vocês compreenderem melhor, e depois a gente sobe o nível. Eu criei uma variável do tipo string e vou guardar nessa variável o que eu estou recebendo lá do cliente. Então eu estou recebendo alguma coisa aqui no valor e vou gravar no S. E para retorno, como retorno, eu vou gravar no parâmetro string. Lembra que eu criei uma de retorno chamada mensagem? Então aqui agora eu vou fazer o contrário. Agora eu
Eu não mandei nada do cliente no parâmetro mensagem. Eu quero que lê isso no cliente. Então eu vou ler a seguinte frase: olá, você mandou do cliente a palavra S. O que vai acontecer? O que eu mandar, ele vai me retornar falando que eu mandei aquela palavra. Basicamente, eu fiz uma rotina de um evento acionado pelo cliente. Agora vamos salvar isso. Vamos executar o nosso servidor. Veja só, a gente vai aumentar o nível para a gente entender direitinho como funciona. E agora a gente vai no cliente. Bom, agora estou no cliente. Eu vou criar um cliente events, certo? Para a gente trabalhar tudo do zero aqui. Quando eu vou dar o nome dele de cliente events exemplo. Ou seja, ele não tem nenhum parâmetro, nenhum valor, nem nada. Eu preciso ligar ele a um REST Puller para ele se comunicar lá com o meu servidor, lembra? Então eu tenho no REST Puller que vou ligá-lo ao REST Puller. Ao ligar, eu já consigo enxergar todos os meus métodos de eventos que estão lá no servidor, tá vendo? Inclusive o que eu criei, que é Server Event Examples. Ao fazer essa ligação, porque o meu servidor já está sendo executado, eu consigo receber os eventos aqui. Se eu der um duplo clique, eu não tenho nenhum evento, tá vendo? Porém, se eu der um Get Served Events, você vai ver que ele vai buscar esses eventos lá e já buscou todos que eu tinha. No caso, só tinha um, inclusive com todos os parâmetros aqui, ó. E da mesma forma que estava lá, out, o que é out, in, o que é in, ok? Então agora a gente pode começar a trabalhar na requisição do cliente. Vamos lá no button 2. Aqui eu estou no button 2 já, então a gente vai fazer as primeiras coisas aqui que a gente precisa entender que um cliente precisa ter. O cliente precisa mandar os parâmetros, então a gente precisa de uma lista de parâmetros, que eu vou chamar de lista de params, que ela é do tipo TDW params, tá? Isso aqui são regras para bom funcionamento. Eu vou precisar também de uma mensagem de erro, caso houver erro lá, apesar que eu já mandei o parâmetro, então nem vou usá-la, certo? Então a gente vai usar somente isso daqui. Bom, primeiro passo para mandar o evento, a gente tem que executar, olha só, o nome do nosso evento é cliente events, certo? Exemplo. Então a gente vai fazer cliente events exemplo. A gente vai primeiro criar, porque esse criar ele vai instanciar todos os parâmetros para serem enviados. O que a gente vai mandar aqui? A gente manda o nome do evento. Qual o nome do nosso evento? É teste, certo? E a gente vai enviar uma lista de parâmetros que ele pede. Então a gente já criou lá lparams, a gente vai passar lparams aqui, certo? Feito isso, a gente já pode começar a trabalhar no que a gente vai enviar lá para o servidor. Então a gente vai abrir a lparams, no item string, a gente vai mandar o item valor, que no caso foi o que a gente lançou lá como entrada, e eu vou passar a palavra echo, ok? Mensagem eu não vou preencher e nem a de erro eu vou preencher. Com isso a gente já tem a programação praticamente feita. Agora a gente só precisa enviar isso para o servidor usando o método SaveEvent, ou seja, envia ao servidor. Ele pede novamente o nome do que você quer enviar, porque eu poderia estar enviando outro nesse momento. Então é o teste. Ele pede a lista de parâmetros. Eu vou preencher a lista de parâmetros com o que a gente já preencheu, que no caso só vai ir a palavra echo. E ele está me pedindo aqui uma variável de retorno, que é uma string. Como a gente criou uma variável de retorno, eu vou passá-la aqui. Eu vou passá-la
aqui justamente essa variável, olha só, que é erro, certo? É erro ou é error? Vamos ver. Erro, certo? Então vamos passar a variável erro aqui já no nosso cliente. Com isso, depois que ele quando o Delphi estiver nessa linha executando esta linha, ele vai estar lá no servidor. E ele vai fazer todo o begin end que está lá no servidor que a gente programou, que é este daqui. Ele vai fazer tudo isso daqui e vai nos retornar novamente ao cliente. Ele vai chegar nesse momento aqui. Nesse momento a gente vai dar um show message no parâmetro de retorno, que no caso é o nosso item string, só que message, certo? Então, se tudo tiver certo, ele preencher essa mensagem com esses valores, a gente vai ter uma resposta aqui no nosso cliente. Podemos executar isso e ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu não esquecer nada. Se ele deixa eu... Ops, é no cliente, então vamos abrir o cliente. Um erro. Ele disse que precisa de uma variável requerida. Aqui vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma mensagem de error do tipo string para eu não fazer nada de anormal aqui. Então vou passar aqui, deixa eu ver se é isso que ele está pedindo. Isso, uma string, ok. Então vamos executar novamente. É porque este erro que ele está solicitando é um erro interno do próprio DW. Quando o DW der algum erro, ele vai se comunicar nesse. Mas não é o nosso objetivo. A gente vai receber a mensagem de erro mesmo no item string erros. Vou explicar isso. Bom, clicando aqui com o botão, ele parou aqui na onde vai enviar. Ele preencheu o item string ICO e vai lá mandar isso lá para o servidor, certo? Mandou e já retornou aqui para mim algum valor. Vamos lá no show message, ele mandou: olá, você mandou do cliente a palavra ICO. Bom, para que fique claro o que aconteceu, quando ele envia isso para o servidor passa a executar todo o bloco que está no nosso teste, tá bom? Então ele executou tudo isso daqui. Agora imagina se tivesse um erro. Será que eu consigo simular um erro aqui? Vamos fazer um try. Como que a gente pega o erro? Aí, Neto, olha aí. A gente faz um try e um except. É uma maneira de pegar o erro. Vamos parar o nosso servidor para poder executar isso depois, certo? E a gente precisa provocar um erro aqui. De alguma maneira a gente pode provocar um erro. Eu acho que a gente pode provocar esse erro fazendo assim, inteiro. Eu vou criar um i do tipo inteiro. Não sei se o compilador vai deixar eu fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte: i é igual a i dividido por 0, certo? Ele provavelmente ele acusa um erro, e aí quando você tem um erro, você vai cair sempre no except, certo? Então a gente cria aqui, a gente fala que o parâmetro erro vai receber, não, é lógico, a gente pode interceptar com esse cara aqui, ó, que fica até mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil para poder copiar. Isso aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte: como eu vou falar para o nosso servidor mesmo mostrar qual é o erro. Então vamos lá. No except, no onErro, ele vai levantar uma exceção. O nosso compilador sabe qual é a exceção e eu só vou pegá-la, fazer o seguinte: recorto aqui e faço o seguinte: o
que eu fiz aqui? Se der algum erro, ele vai passar para a string erro a mensagem de erro, certo? Deixa eu ver se eu consigo compilar isso. Ele fala que eu não posso dividir por zero. Era justamente isso que eu queria fazer. A divisão não pode ser feita por zero. Deixa eu ver como que eu faço para pegar esse erro. Deixa eu ver. A divisão não é inteira. Tá, vamos fazer o seguinte: divide por i. E aqui eu chamo i. Certo, ele leu. Ver se é isso mesmo. Vamos agora rodar ele como sem debug. Pessoal, perdoa aí a demora, mas beleza. Agora vamos rodar. Vamos no exemplo. Vamos rodar o exemplo só para ver se pegou mesmo, se vai cair na exceção. Vamos executar. Ele manda, certo? Então vamos parar aqui. Ele manda e deixa eu ver se tem alguma mensagem de erro. Ok, ICO não é válido. Certo, beleza, então tá perfeito. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar no erro. Esse cara aqui, ele trabalha da seguinte forma: eu posso dizer se houve erro, se o parâmetro erro for diferente em branco, é porque houve um erro, certo? Eu mostro o erro, show message no erro. Ok. Então aqui vocês vão ver que vai mostrar o erro lá, que foi interceptado pelo onAccept. Olha só, ele vai tentar executar aí e vai falar, ó, ICO não é um inteiro, que eu tentei converter a variável S no inteiro e isso não existe, então caiu no erro e mandou dentro dessa variável erro aqui. Ok, galera? Isso aí é o Neto que tinha pedido. Lógico que vocês vão trabalhar nesse código aqui melhor, né? Mas o que ele fez? Ele chegou aqui, ele preencheu, inclusive ele preencheu mensagem, porque o erro foi logo após. E aí ele foi tentar fazer essa conversão, deu erro, caiu no erro, né? Essa é a mensagem de erro. E aqui ele preencheu no parâmetro de saída erro a string, né? A string, e preencheu e devolveu lá para o nosso cliente. Basicamente, galera, é isso daí a parte de eventos do servidor. Não sei se foi claro, mas eu posso até fazer um exemplo aqui agora.